Fala, minha rapaziadinha aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo bem básico, mas eu acho que é bom trazer esse vídeo principalmente nessa época do ano, né, janeiro, que a rapaziada tá começando a estudar agora, que é basicamente como você pode direcionar os seus estudos para uma prova específica. Bom, o primeiro ponto, primeiro passo, digamos assim, que você tem que fazer para direcionar os seus estudos é escolher a prova que você vai estudar, né? Então, como que você pode escolher o tipo de prova que você vai fazer? Depende da sua região onde você mora, depende se lá tem vestibular tradicional, se você só pode fazer o Enem, depende se as provas que tem aí são de particular ou privada, depende o quão bons são essas faculdades dessas provas. É um monte de fatores que você tem que analisar para poder escolher. Agora, depois que você ter escolhido, vamos fazer um exemplo. Eu escolhi focar na prova da UFSC, porque é a federal aqui da minha região. Depois disso, você precisa pesquisar as obras literárias que são ou não cobradas por essa prova. Exemplo, a UFSC cobra obras literárias, leituras obrigatórias, né? Também que falam de literatura, que eu acho que é umas 6 obras ou 7, e filosofia, isso. E de filosofia normalmente é 2. Então só aí eu tenho 9 livros para ler ou pelo menos estudar. Mas existem outras provas que não cobram leituras obrigatórias. Por exemplo, a Universidade Federal de Santa Maria não cobra leitura obrigatória, ela cobra literatura como um todo, filosofia como um todo, sociologia como um todo, mas não botando uma obra em específico. E tem também outras provas que cobram, por exemplo, leitura obrigatória só de literatura, ou também a gente tem o FPR que cobra de literatura, filosofia e sociologia, e cada um desses é mais ou menos uns 6 livros, então é coisa pra caramba. Então você precisa saber desde o começo mais ou menos quantas obras você vai ter que ler ou estudar durante sua preparação para reservar um tempo somente para isso. Depois disso, você precisa saber em si as particularidades da sua prova que você escolheu. Por exemplo, a UFSC, ela é uma prova que tem, durante todos os dias de prova, tem as questões somatórias, que é um modelo de questão diferenciado, tem discursiva e tem redação. Só pelo fato de ter as questões somatórias já é um baita diferencial, porque tem muito menos provas com questões somatórias do que com múltipla escolha, né? Inclusive, se você precisa, deixe nos comentários se você quer um vídeo só de eu explicando como funciona as questões somatórias e por que você precisa saber muito bem sobre como elas funcionam para daí, no dia, se você precisar, saber chutar. Enfim, coisa para outro vídeo. Que nem eu falei, a outra particularidade, as discursivas, que daí ela vai ter um jeito único de cobrar as discursivas, né? As discursivas que a UFSC cobra não é igual a da FUVEST, por exemplo. Então tem essa outra particularidade. Além de também ter o jeitão da prova em si, né? Por mais que a questão, o jeito que a questão é apresentada de questão somatória já é diferente, a própria forma como ela aborda os assuntos dentro dessas questões já muda também, porque se você tem uma questão somatória, você pode cobrar muito mais conteúdo em uma única questão. Esse é mais um exemplo de outra particularidade. Além disso, obviamente, não falei da redação. Cada redação é uma redação específica. A redação do Enem é completamente diferente da redação da UFSC, por exemplo, porque a redação da UFSC nem tem dissertativo argumentativo, tem muitos outros gêneros. E você também precisa saber, porque, por exemplo, embora a UFSC não seja a única prova do Brasil a cobrar textão de internet, porque, por exemplo, a UEM também cobra, você também precisa saber que a UFSC, quando ela vai apresentar a proposta da redação, ela não te dá uma única escolha de gênero. Você pode escolher normalmente entre 3 gêneros. Mas, como eu falei na UEM, não é isso. É textão de internet e somente isso. Você não tem outra escolha para fazer. Esse é outro diferencial da UFSC, ter mais de uma proposta com diferentes gêneros. E isso aí você vai pescando, vendo sobre a prova mesmo, e estudando, pesquisando sobre a prova e fazendo simulados com provas antigas. Além disso, um último ponto final das particularidades que você precisa saber, que também casa com o lance de praticar provas antigas para identificar esse tipo de coisa, é as particularidades em relação a como ela aborda cada questão no caso de conteúdo em si. Por exemplo, para quem não sabe, historicamente, as provas do Paraná são conhecidas por cobrarem a parte de humanas muito, muito, muito pesado. Muito pesado mesmo. A UFPR, todo mundo sabe que o terror dela é a parte de geografia e de história. União Oeste também pega a parte de história e geografia bem difícil, mas ainda por cima filosofia e sociologia. Então você precisa saber qual é a parte mais pesada, digamos assim, as matérias mais pesadas que a galera normalmente perde mais pontos, para você se esforçar mais, dar mais tempo de estudo naquelas matérias. Porque além de você garantir as fáceis, você também precisa acertar as difíceis nos vestibulares concorridos, certo? Então, estudando o que é o mais difícil da prova, com mais foco, você tem mais garantia de se sobressair ganhando uma questão na frente do seu concorrente.
Porque se você acertou uma difícil, muito provavelmente outra pessoa pode ter errado, já que ela é difícil. E daí, por fim, você tem que organizar o seu estudo, como eu tô falando tudo até aqui, a treinar essas particularidades. Se você vai fazer uma prova somatória, você precisa fazer questões somatórias durante o seu dia a dia de estudo. Se você tem exame discursivo de primeira ou segunda fase, ou que nem tem na UFSC, que é discursivo, é como se fosse uma redação, entre aspas, né? Você precisa treinar discursivos no seu dia a dia de estudos. Se na redação da sua prova não tem gênero dissertativo argumentativo, você precisa treinar os gêneros que caem. Por exemplo, na UFSC cai também gêneros narrativos, como conto, crônica, diário, relato. Então você precisa também treinar esses gêneros no seu dia a dia de estudos. Então, é basicamente, pegar tudo que você estudou, entre aspas, sobre as particularidades da sua prova e treinar essas particularidades no seu dia a dia, para quando chegar no dia da prova, você já tá preparado para o que pode vir. Bota fé. Eu quis fazer esse tipo de vídeo porque muitas vezes a galera se perde, né? Porque tá muito acostumado a fazer só Enem. E depois que deu o que deu do Enem, digamos assim, deu um baque pra galera se ligar em vestibulares tradicionais. E vestibulares tradicionais são os que mais têm peculiaridades, né? Então é importante você saber como direcionar esse tipo de estudo. Outro exemplo, além de você estudar pegando de modelo questões da sua própria prova, que seria ótimo, né? Não tem como basear melhor do que isso. Quando porventura acabar, por exemplo, essa bagagem que você tem para estudar, você pode ir para provas que são parecidas. Por exemplo, eu falei que a UFSC tem a questão somatória. Você pode pegar outras provas que também tem questão somatória. Por exemplo, o EM, o EPG. São só essas duas que eu lembro agora. Enfim. E também pegar modelos de questões discursivas, por exemplo, se você tem que treinar discursiva. Se você quer fazer uma UFPR da vida, seria muito bom você treinar com uma Unesp, por exemplo, algumas paulistas que além de cobrar o nível da UFPR, às vezes cobra um nível até acima. Então, se você estuda um nível acima, o nível da prova que você vai fazer vai parecer fichinha. É basicamente isso. Falei pra caralho, mas espero que vocês tenham entendido. Peço que vocês considerem que se inscrevam no canal para vocês acompanharem mais essas dicas, ativarem o sininho para serem notificados quando eu postar vídeo, esse tipo de coisa. Deixar o like para ajudar no engajamento e o comentário também. E bota aí no comentário, para você que chegou até o final do vídeo, qual prova vão ser as suas provas foco desse ano. É isso. Valeu, rapaziada. Bom estudo pra geral. Tamo junto.